Queria convidar os irmãos para abrirem 1 Samuel. A gente está na série de 1 Samuel. Esse texto tão lindo. 1 Samuel capítulo 20. Eu peço que os irmãos estejam sentados mesmo para essa leitura, que a leitura vai ser um pouco extensa. Mas que Deus fale aos nossos corações. Todos encontraram? 1 Samuel capítulo 20? Amém? A leitura é um dos momentos mais importantes do culto, queridos. Então eu peço que nós leiamos juntos. Amém? Prestem bem atenção. Vamos ler juntos, vamos lá. Não precisa ler junto comigo, viu? Eu vou ler, mas acompanhe comigo. 1 Samuel capítulo 20 diz assim: Davi fugiu de Naiote, em Ramá, e se encontrou com Jonatas. O que eu fiz? Disse Davi. Qual é o meu crime? Que pecado cometi contra seu pai, para que ele esteja tão decidido a me matar? Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que meu pai não esconderia de mim algo dessa natureza. Não é assim. Então Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem de nossa amizade, disse a si mesmo: não contarei a Jonatas, ele ficaria magoado. Mas tão certo como vive o Senhor, e como você mesmo vive, eu estou apenas a um passo da morte, Jonatas. Jonatas perguntou: o que eu posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu: amanhã a gente vai celebrar a festa da lua nova. Sempre me sentei com o rei para comer nessa ocasião. Mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali até o entardecer do terceiro dia. Se seu pai perguntar onde estou, diga a ele: Davi insistiu que eu o deixasse ir para casa em Belém, participar do sacrifício que toda a família dele oferece a cada ano. Se ele disser, está bem, então você saberá que não corre perigo. Mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal. Mostre-me sua lealdade como amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se por acaso você acha que eu cometi alguma ofensa contra seu pai, você mesmo, Jonatas, me mata. Você mesmo, aqui e agora. Não é necessário me entregar para o seu pai. Nunca! Exclamou Jonatas. Você sabe que se eu tivesse qualquer suspeita que meu pai planeja matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou: como saberei se seu pai ficou irado? Jonatas respondeu: vem aqui no campo comigo. E os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi: prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, a essa hora, conversarei com meu pai e avisarei você logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei você. Mas se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente se eu não avisar você, para que possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você, como esteja com meu pai, e que você me trate com amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, Davi, trate a minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da terra, da face da terra, todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e a sua descendência, e disse: que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Então Jonatas disse: amanhã celebraremos a festa da lua nova. Darão, por sua falta, quando virem que seu lugar à mesa vai estar vazio. Depois de amanhã, ao entardecer, vá ao lugar aonde você se escondeu antes e espere ali, junto à pedra de Ezel, que significa pedra da partida. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele: as flechas estão do lado de lá, saberá, tão certo como vive o Senhor, que tudo está bem, não há perigo. Mas se eu disser a ele: vá mais para frente, as flechas estão adiante, significará que você deve partir de imediato, pois o Senhor o mandaria embora. E que o Senhor nos ajude a preservar para sempre esse forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo. E quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou seu lugar de costume
encostado à parede, com Jonatas sentado ao lado dele e Abner, que era o general, sentado do outro lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso aquele dia, pois pensou, deve ter acontecido alguma coisa com Davi que deixou ele cerimonialmente impuro, por isso que ele não veio. Mas quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu, pai, com insistência, para ir a Belém. Disse, por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixe ir ver meus irmãos. Por isso que ele não está aqui à mesa do rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse, seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que não sei que você quer que ele seja rei, para sua própria vergonha e de sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. O que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jonatas levantou-se da mesa e durante o segundo dia de festa recusou-se a comer, frustrado pelo modo como seu pai havia desonrado publicamente Davi. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante, comece a correr para que eu possa encontrar as flechas quando as atirar. O ajudante correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha estava caída, Jonatas gritou, a flecha está mais adiante, rápido, não fica aí parado. Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada, apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que os levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu do seu esconderijo, do lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes, com o rosto em terra. E quando se beijaram e se despediram, ambos choravam, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi, vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre esse forte laço de amizade entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Senhor Deus, nos revela a profundidade desse texto hoje. Se não for o Teu Espírito aplicar na nossa vida esse texto, Pai, inútil vai ser pregar, inútil é falar. Vem hoje sobre cada coração, Pai, e convence do pecado, da justiça e do juízo. Assim que nós oramos, Senhor Jesus, no nome do Teu Filho. Amém. Estão todos me escutando bem? Eu me lembro, algum tempo atrás, eu estava jogando tênis com um grupo de amigos meus, mais velhos, a grande maioria deles já nos seus 50, 40, 60 anos de idade, já casados, com família constituída, muitos anos de experiência. Eu lembro que a gente estava naquele ambiente do clube e eles estavam falando das moças do clube de uma forma muito desrespeitosa. Estavam falando sobre traição, falando sobre como é bom aquelas meninas ali do clube, como era bom de olhar para elas, desejá-las. Fiquei muito incomodado com isso no dia. Aí eu cheguei para eles e falei, gente, assim, vocês não se importam em ser fiéis à esposa de vocês, não? Eu era um jovem ainda, devia ter meus 16, 17 anos, esperando minha esposa chegar. E perguntei para eles, falei, gente, não importa vocês ser fiel à esposa de vocês? Vocês fizeram um juramento. Vocês ficaram diante de um altar, juraram, olhando nos olhos dela, que vocês nunca trairiam. Será que não importa a vocês a fidelidade? Um deles olhou para mim, com um sorrisinho de canto, falou, Mateuzinho, você ainda vai aprender que fidelidade é uma palavra linda, mas muito difícil de se viver. Muito complicado de se viver. Bem, no fundo, a gente ama a fidelidade. Todos os filmes que a gente assiste, que a gente gosta, que nos chamam a atenção, que nos brilham os olhos, eles têm como pano de fundo a fidelidade.
Fidelidade é uma coisa maravilhosa. E sabe o que mais nos chama a atenção na fidelidade? É o preço que as pessoas pagam para ser fiéis. É por isso que as histórias são tão belas. E por isso que essas histórias hoje estão tão escassas, tão difíceis de ver. O que esse texto vem ensinar para a gente é exatamente isso. Ele vem ensinar para a gente que a fidelidade a Deus nos custa tudo. Tudo. Mas ela nos entrega o melhor de todos os benefícios, a maior de todas as recompensas. A fidelidade entrega para a gente as histórias mais belas já vividas. A fidelidade entrega para a gente relacionamentos profundos com Deus e com o seu povo. Não há nada mais belo do que o produto, o resultado da fidelidade. E diante disso eu queria ver 3 coisas com vocês hoje sobre esse texto, sobre a fidelidade. Primeira coisa é que a fidelidade, normalmente com ela vem sofrimento e vem perseguição. A segunda coisa que a gente vai ver é que a fidelidade a Deus, ela vai totalmente contra a lógica mundana. Ela não tem nada a ver com a lógica do mundo. E a terceira coisa que a gente vai ver hoje é que o produto, a recompensa da fidelidade a Deus, ela nos gera a maior honra que um ser humano pode viver, tanto aqui na terra, como lá e adiante. Tanto no aqui e no agora, como no lá e no diante. Então, vamos ver o primeiro ponto? A fidelidade a Deus nos leva a perseguições injustas, a sofrimento. Mas a infidelidade a Deus nos leva à loucura. Grave bem isso. Mesmo a fidelidade gerando em nós sofrimento, a infidelidade a Deus nos gera loucura. A gente acabou de ver no capítulo passado que Saul perseguia. Ele estava obcecado por poder, perseguindo Davi. Doido. Davi era um concorrente ao trono. Então ele morria de raiva de Davi e queria matar Davi a todo custo. Ele persegue Davi até uma cidade perto de Ramá, que se chama Naiote. Naiote era uma cidade de refúgio, que chama cidade refúgio. Era uma cidade escola de profetas. E Davi foge para lá porque ele pensa, não é possível que Saul vai vir até Naiote para me perseguir, né? Saul foge, Saul vai perseguir Davi em Naiote, sai de Giboa e vai lá. Quando ele chega lá, Davi fala, até aqui esse cara está me perseguindo, volta e encontra seu amigo Davi, o seu amigo Jonatas. Quando ele encontra Jonatas, ele abre o coração. Ele fala, Jonatas, seu pai, o que está acontecendo com ele? Ele me persegue a todo custo. Ele quer me matar. Por que ele quer me matar? É uma pergunta sincera de Davi. Ele está aflito no seu coração. Porque não há uma justa causa para Saul persegui-lo. Nenhuma, aliás. Olha só o que acontece. Vamos ver se Saul tinha alguma causa para perseguir Davi. Davi vence a batalha contra os filisteus, que foi o que a gente viu semana passada, contra Golias. Golias estava 40 dias insultando o exército de Israel. Será que não tem nenhum aí forte? Será que não tem ninguém para me enfrentar? Ao que um menininho, um jovem, de mais ou menos 15 anos de idade, pega a sua fenda e mata o grande Golias. Vence a guerra. Trazendo honra, trazendo paz, trazendo prosperidade para o rei. Depois disso, ele sai da casa dele, porque Saul começa a ficar um pouco atormentado, vem um espírito maligno sobre ele, enviado por Deus. E aí, ele está muito inquieto, fala, não tem ninguém para tocar harpa para mim, não? Chama Davi. Davi sai da casa dele, do conforto dos pais, do conforto da mãe, do conforto dos irmãos, do pastoreio das ovelhas, e vai lá servir o rei. Não. Estava incomodado, tocando harpa para o rei. Depois disso ele serve como soldado, Saul. Vence várias batalhas, inúmeras batalhas. Depois disso Saul vê o quanto ele é bom e nomeia ele chefe da guarda. E aí dá um monte de tarefas praticamente impossíveis de serem feitas por um homem. E ele vence todas as batalhas, sai vitorioso de todas. Em uma delas ele perde 100 prepúcios de filisteus. E ele volta vitorioso. Então, veja, ele só traz para o rei honra, glória, majestade, poder, riquezas, importância. Por que será que Saul estava tão obstinado a matar Davi? O que ele ganha em troca a isso tudo?
além de ganhar Saul enganando-o, dando 2 esposas para ele, que na verdade era uma forma de enganar Davi, tem 7 tentativas de homicídio contra Davi. Saul tenta 7 vezes matar esse jovem. É o que ele ganha em troca. Jonatas, o filho dele, a mesma coisa. Olha só, ele vence a batalha de Micmas, que foi aquela batalha que ele subiu sozinho com o servo, vocês se lembram? Ele sobe sozinho com o servo e vence uma batalha. Estava praticamente perdido, o exército era muito menor. Depois disso, ele é um fiel guerreiro do seu pai. Ele honra as palavras do pai dele, mesmo diante da loucura do pai. Quando o pai faz um juramento de que vai matar quem tiver comido antes da hora. Era um juramento que o pai dele tinha feito de forma impensada, Saul. E daí era para matar Jonatas, que Jonatas tinha comido. E ele honra o pai dele, se for para me matar, me mata. O exército impede, fala, não mata esse cara. Esse cara salvou a gente nessa batalha de Micmas, pelo amor de Deus. O senhor não vai fazer isso. Então, depois disso, ele tem o pai dele, que joga uma lança na direção dele. Imagina seu pai jogando uma lança na sua direção, sem motivo, sem um porquê. Então a gente está falando de 2 homens que foram fiéis a Deus, foram perseguidos e humilhados injustamente. Davi ainda vai mais 10 anos sendo perseguido por Saul, depois desse texto. Pelo menos 10 anos. Então, veja, meus irmãos, seguir a Cristo Jesus nem sempre nos priva de sofrimento. Pelo contrário, se há uma promessa na palavra de Deus, é que nós cristãos vamos sofrer. Se há uma promessa que a palavra de Deus diz para nós, é que nós seremos perseguidos. Abra comigo em Mateus 10, verso 16 a 17. O texto diz assim, Mateus 10, 16 a 17. Ouçam, Jesus está enviando os discípulos dele, pela primeira vez, a pregar o Evangelho. E olha o que ele diz, ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito aos gentios. Jesus está prometendo para eles. Isso vai acontecer. Não ache estranho estar sendo perseguido no seu trabalho. Não ache estranho estar sendo perseguido porque você está pregando o Evangelho. Não ache estranho estar sendo perseguido quando pessoas da sua própria família não te reconhecem como um homem e como uma mulher de Deus. Isso não é estranho. Isso é normal. Isso vai acontecer com a gente. Não tem como. Lá em 1 Pedro diz também, 1 Pedro 4, verso 12. Abra comigo. Olha o que Pedro diz para um povo que estava sendo perseguido com tochas, com lanças, sendo queimados vivos. Olha o que Pedro diz para eles. 1 Pedro 4, 12. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente, pelas quais estão passando. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornaram participantes do sofrimento de Cristo. Vejam o privilégio. Sofrer com Cristo. Fala para o mundo que nós somos dele. Sofrer com Cristo mostra para o mundo que o meu valor não está na terra. Sofrer com Cristo é uma necessidade que nós vamos passar. Mais cedo ou mais tarde. Se prepare para esse dia chegar. Eu fico me perguntando, será que se nossa igreja fosse invadida hoje por ladrões, por uma facção ou que seja, grupo extremista, assume um governo aí que transforma tudo numa coisa que a gente não quer, e aí de repente vem gente aqui na nossa igreja e coloca a gente contra essa parede e fala, nega a sua fidelidade a Deus. Você vai vivo hoje. Infelizmente, eu creio que 70% da igreja negaria Jesus. Dos que estão aqui essa manhã, negariam a Jesus. Porque negam a Deus diariamente nas suas vidas. Negam um pouco que Deus pede. Meus queridos, isso vai chegar para nós.
mas que quando chegar, que nós nos preparemos para esse dia. E que nós abramos os nossos braços e falemos: Cristo vive em mim, não mais eu. Pode levar minha vida. Eu sofro todos os dias pela causa de Cristo, foi o que Paulo falou. Quanto mais nós. O privilégio que nós temos. Mas, meus queridos, se o sofrimento de Davi e de Jonatas foi grande, vocês não têm ideia do que foi a sentença na vida de Saul. O preço da injustiça é sempre mais caro. Sempre mais caro. Se por um lado nós temos 2 homens de Deus que sofrem por amor a Cristo, o outro vai sofrer até chegar à loucura por causa da sua infidelidade a Deus. Não se enganem, meus queridos, a derrocata de Saul, a miséria de Saul não chegou do dia para a noite. Um homem chegar a ponto de lançar uma lança contra seu próprio filho não chega do dia para a noite. Abram comigo em Tiago, capítulo 1, verso 14. Tiago, capítulo 1, verso 14. O texto diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 14. O texto diz assim: a tentação, presta bem atenção, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera morte. O que Tiago está falando é que a loucura, o pecado na nossa vida, ele não vem do dia para a noite. Não se engane, meus queridos, Satanás é um ser milenário. Ele sabe exatamente o jeito que ele te pega. O pecado começa sempre como uma semente. O exemplo que Tiago dá aqui é o mesmo exemplo de uma mãe tendo um bebê. Uma semente sendo geminada no ventre da mãe. Quanto tempo que demora? 9 meses para a gente, não é isso, mais ou menos? Demora tempo. Tempo. O pecado nasce pequenininho, te enganando. Ele vem como uma sensação. Ele vem como um sentimento. E aí ele vai criando raiz, 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 raiz. E um abismo vai chamando o outro. Até que você perca totalmente sua identidade. Você não saiba mais quem você é. Olha no caso de Saul, o que acontece. Quero que vocês abram comigo no capítulo 18, 9. 1 Samuel 18, 9. 18, verso 9. Quero que a gente leia esse verso juntos, para que a gente entenda bem de onde que começou. Olha lá. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. Davi volta da batalha vencedor, todo o exército volta e o povo grita: Davi matou milhares, aliás, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul não consegue enxergar, como a gente viu semana passada, a bênção dessa canção. Ele não consegue enxergar que ele tinha preparado um bom líder e que ele tinha vencido uma guerra, uma batalha. O que ele faz? Suspeita. Olha o jeito que nasceu no coração de Saul, meus queridos. Uma suspeita, um olhar desviado, uma pequena inveja. Depois que nasce essa pequena inveja, eu imagino que Saul foi todos os dias alimentando aquela mentira, porque era uma mentira. E aí o que foi acontecendo? Alimentando, todo dia, dando de papá para o pecado, dando de papá para Satanás. E aí o que foi acontecendo? Ele vê Davi tocando a harpa um dia no palácio e pega a lança e lança contra Davi. Essa foi a primeira vez. Depois disso, a vida de Saul foi maquinar uma forma de Davi morrer. Ele traz Davi para perto, dá uma filha para ele, Merebe, engana Davi, porque ele dá Merebe para Adriel, um outro guerreiro. Ele só queria que Davi pagasse o dote, que era ir à guerra. Depois promete a Mical, uma outra filha, para Davi de novo ir para a guerra. Depois ele incita os próprios servos dele e o próprio filho, que era amigo de Davi, para matar Davi. Depois disso ele envia guardas e depois disso ele mesmo vai. A loucura era tão grande na mente de Saul que Jonatas chega a ele e ele tem um momento de lucidez. Jonatas chega para ele e fala: pai, não tem por que você matar Davi. Ele falou: é verdade, foi um erro, desculpa.
Não vou mais fazer isso. Ele promete no capítulo 19 que não vai mais matar Davi. E ele promete no nome do Senhor. Mas já era tarde demais. O pecado já tinha se enraizado de tal maneira na vida de Saul, que virou uma simbiose. Ele se tornou um só com o pecado dele. Eu imagino que Davi tinha belas desculpas para pecar. Saul tinha belas desculpas. Ele provavelmente falava assim: esse rapaz vai assumir o reinado, meu filho. Eu quero proteger minha família. É por isso que eu quero matar Davi. E a gente tem que matar Davi junto. Você não está enxergando, Jonatas? Ele vai roubar seu trono. Olha só. A que ponto chega a mentira de Satanás. Meus queridos, o pecado que não é tratado e não é confessado, muito cuidado com ele. Muito cuidado com ele. Ele faz a gente chegar a ponto da loucura. E sabe qual é o maior castigo de Deus para o pecado humano? Não pense com você que é só a condenação do inferno futuro. É uma condenação na terra. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, 24. Abra comigo. Romanos 1, verso 24. Romanos 1, verso 24. Diz assim o texto: por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis, degradantes com o próprio corpo. É isso que foi acontecendo. Chega num ponto que Deus nos entrega o nosso pecado. Ele chega e fala para a gente: você quer ficar aí mesmo? Tanta oportunidade que eu já te dei, pessoas que eu levantei, igreja que eu levantei, e você quer continuar mesmo alimentando esse pecado? Chega um ponto que Deus fala: eu vou te entregar para o pecado. É isso que você quer? Eu vou te entregar a sua loucura. E o que o pecado faz com a gente? Ele degrada o nosso corpo, nosso espírito, nossa comunhão com Deus. Ele degrada a nossa família. Não se engane. O pecado que você cultiva não recai só sobre você. Recai sobre sua casa. Recai sobre sua família. Recai sobre a igreja do Senhor. Quais são os pecados, meus queridos, que você precisa hoje confessar? Hoje. Seja o pecado de incredulidade, seja traição, seja pornografia, seja homossexualismo, seja o que for do seu pecado, seja inveja, seja idolatria aos filhos, que é um pecado sério, seja idolatria a qualquer outra coisa. Quais são os pecados que assolam sua vida? Seja o perfeccionismo. Quais são os pecados que você precisa hoje confessar? Corra para confessá-los, antes que seja tarde. Antes que seja tarde. 1 João capítulo 1 diz: mas se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados, o mais escondido, o mais sombrio, o que você mais tem vergonha, não sinta. Hoje coloque diante de Deus. Hoje, não amanhã. Coloque diante de Deus os pecados que assolam a sua vida, antes que eles se tornem maior do que você mesmo. Antes que destrua toda a sua casa, antes que destrua toda a sua família. Deus é fiel, meus queridos, justo e bom, para nos perdoar de qualquer pecado. A gente está aqui, nós líderes, o irmão da sua igreja, confesse seu pecado, converse com alguém, por favor. Momento pastoral agora, por favor. A segunda coisa que o texto nos mostra é que a fidelidade a Deus nos leva a ir contra a lógica do mundo. Totalmente contra. Olha só, gente, em outras palavras, ser fiel a Deus é valorizar o que Ele valoriza e amar o que Ele ama. Olha o que acontece nesse texto. É fantástico. Para mim, esse texto, depois que eu preparei essa palavra, se tornou, de longe, um dos meus textos favoritos. É belo. Olha o que acontece. Davi se achega a Jonatas e ele abre o coração. Não é isso? Jonatas, o negócio está complicado, preciso da sua ajuda. Só que já é bem lógico, porque ele está chegando para o filho do rei. Ele está chegando para o concorrente dele. E pede ajuda para ele. Falou, preciso de ajuda. O negócio está complicado, seu pai quer me matar. Aí, Jonatas parece que ainda não está convencido disso. Tanto que Jonatas fala: não, peraí,
Eu conheço meu pai. Eu tenho relacionamento com ele. Eu tenho certeza que meu pai não quer te matar. Meu pai, bem no fundo, é uma pessoa boa, calma. Davi fala para ele no verso 3. Eu juro que seu pai quer me matar. Eu tenho certeza. Aí Jonatas pensa um pouquinho, fala, então tá bom, então como que eu vou saber se meu pai quer realmente te matar? Ele não tinha certeza. E por causa da amizade deles, Davi fala, vamos fazer um plano? Vamos fazer o seguinte, amanhã é festa de lua nova. O que era a festa de lua nova? Era o nosso Natal, virada do ano. Naquela época, haviam 3 grandes festas. Essa era a mais importante. O que acontecia nessa festa? A família se reunia, os generais, o povo importante do governo, sentava junto à mesa do rei. Então todo mundo tinha que estar sem falta na mesa do rei para comemorar com ele a virada do ano, a virada do calendário judaico. O que Davi fala? Vamos fazer o seguinte, fala para o seu pai que eu fui visitar os meus irmãos lá em Belém. Eu fui oferecer sacrifício com eles. Aí eu vou ficar ausente 3 dias, eu vou me esconder aqui na pedra de Ezel, que era a pedra da partida. Eu vou me esconder aqui no campo, fora da cidade. E aí, se seu pai vê que eu estou faltando, ele vai perguntar, onde é que está Davi, né? Quando ele perguntar, fala para ele assim, que eu fui lá visitar os meus pais. Beleza. Se ele reagir mal a isso, aí é sinal de que ele realmente quer me matar. Se ele falar, tá de boa, deixa ele lá, tranquilo, é sinal que está tudo certo. Bom plano, não é? Aí como que depois Davi ia saber disso? Jonatas ia atirar as flechas no campo, no 3º dia, e se as flechas estivessem mais para cá, ele ia falar para o servo, vem mais para cá, pega as flechas. Se Jonatas atirasse as flechas mais adiante, era então para Davi partir de imediato. Esse era o plano, entenderam? Beleza. Aí, o que aconteceu? Essa história é toda ilógica. Para a lógica do mundo não tem um mínimo parâmetro. Olha bem, Davi era chefe da guarda real, um homem de extrema importância, extrema confiança. Além disso, ele era casado com Mical, que era filha do rei, família. Jonatas, herdeiro do trono. E além disso, Jonatas tinha um pai ali que ele ia ter que ir contra. Olha só o que os dois estão renunciando. Para a lógica do mundo isso não encaixa. Os dois estão renunciando posto, cargo, herança, família. Os dois estão renunciando tudo. Tem alguma lógica isso? Na lógica do mundo, o que aconteceria? Jonatas ama Davi, vamos conspirar contra meu pai, pronto, matamos ele. Você assume o reino, eu posso assumir, não tem problema, mas a gente vai estar junto com as nossas famílias. Olha bem o que acontece. Ambos renunciam tanto casa, família, quanto postos, riqueza, empresa. Coisas que demoraram anos para se conquistar muitas vezes. Os dois estão renunciando os seus postos, a sua cadeira de honra perante a mesa do rei. Isso é normal para você? Não? Para mim não é. Qualquer um no mundo nunca faria isso. Porque nos nossos padrões do mundo, nós abandonamos a fidelidade a Deus para ficar rico. Nós abandonamos a fidelidade a Deus pelo trabalho. Nós abandonamos a fidelidade a Deus só pelo fato de nós estarmos com as pessoas que nós amamos. Não é isso que Jesus nos mostra. Não mesmo. Abra comigo em Mateus 10, 37 e 39. Mateus 10, 37 e 39. Olha o que Jesus está falando para a gente, meus irmãos. Quem ama seu pai ou sua mãe, mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apega à sua própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Ou nós somos fiéis ao mundo, aos valores do mundo, ou nós somos fiéis a Deus. Que nossa palavra seja sim, sim, não, não.
que nossa palavra seja sim, Senhor. Sim, Senhor. Assim como Paulo falou, que ele cresça, que eu diminua. Que o Senhor cresça e nós diminuamos. Mas afinal de contas, meus queridos, qual que é a recompensa disso? Qual que é a recompensa de sofrer tanto? De ter uma vida que muitas vezes a gente tem que abandonar nossa própria casa e nossa família. E só um adendo aqui, queridos. Jonatas foi contra o pai dele, porque o pai dele estava indo contra Deus. Quando nossa família vai contra Deus, nós permanecemos fiéis a Deus. É a mesma lógica do governo. Quando o governo é infiel a Deus, nós permanecemos fiéis a Deus, mesmo que isso nos acarrate, mesmo que isso nos traga a morte, melhor palavra. Mesmo que isso nos traga a morte. Qual que é a recompensa disso? Se colocar diante de Deus, abrir os braços e dizer, Senhor, minha vida é tua. O que a gente ganha com isso? Não vamos ganhar riqueza? Não vamos ganhar honra? Meus queridos, não sei se vocês entenderam o que esse texto diz. Não sei se vocês compreenderam a riqueza do que esse texto diz. Não sei se vocês já viram aquela frase que diz assim, que a jornada só é prazerosa pela companhia. Vocês já escutaram essa frase? Não? A viagem só é boa quando a companhia é boa. Vocês nunca escutaram essa frase? Frase bem famosa. A viagem só é boa pela companhia. De nada adianta conhecer... Acho que acabou a bateria. Acabou a bateria, mano? Amém, amém, amém. Amém. De nada adianta conhecer belos lugares. De nada adianta ter muito dinheiro, ser famoso. De nada adianta isso se a companhia não for profunda. Se a companhia não for prazerosa. Não sei se vocês já tiveram aquela sensação de fazer uma longa viagem, mas quando você está com uma pessoa querida, que você ama, parece que a viagem passa em 2 minutos. Vocês já tiveram essa experiência? Não? A primeira viagem que eu fiz com a minha esposa foi assim. Eu não vi a viagem passar. Foi tão prazerosa, a companhia era tão profunda, a conversa era tão boa, que sinceramente nem mais o lugar que a gente estava indo era tão mais importante. Nem mais as experiências físicas que a gente ia ter ali, elas eram mais importantes. Era gostoso aquele momento. Queridos, a fidelidade a Deus nos dá relacionamentos profundos, que nos honram no aqui e no agora, e no lá e no depois. Foi isso que aconteceu com a amizade, que é a mais bela amizade de toda a palavra de Deus, e que serve para mim como um parâmetro do que deve ser a nossa caminhada com Deus. Olha só o que acontece. A recompensa da fidelidade a Deus nos honra com as mais lindas relações. Olha só o que acontece no capítulo 18, 1. Essa amizade de Jonatas e Davi começa lá. Capítulo 18, verso 1, diz assim: Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre Jonatas e o filho do rei. Depois que Davi terminou de matar Golias e conversou com Saul, Jonatas imediatamente, a palavra de Deus diz em outros textos que ligou a alma, ligou o entendimento, comunicou, falou. O que será que atraiu esses dois? Aqui não fala que os dois tinham afinidade. Não fala que os dois eram várias conversas durante o dia, não fala isso o texto. O que o texto está falando é que Jonatas vê em Davi o que ele vê em si mesmo. Jonatas percebe em Davi o mesmo espírito. Jonatas percebe em Davi a mesma ousadia, a mesma entrega. E ele fala, com isso eu quero me relacionar. Com isso eu quero viver. Eu quero ter alguém que me leve mais perto da minha maior amizade, que é a amizade com o Criador. Eu quero ter alguém que me aponte o caminho, que me ajude nos momentos difíceis. Olha que coisa mais linda. Ele se entrega totalmente a Davi. 2 homens de idades completamente diferentes. Provavelmente a diferença de idade deles era de 20 anos. Davi, jovenzinho, 15 anos. Jonatas mais velho, provavelmente ali os seus 35 anos de idade. E, no entanto, você vê um elo profundo de amizade.
alguns pontos que marcam essa relação de fidelidade e devem ser parâmetro para nós termos relacionamentos profundos, tanto com Deus quanto com os outros. A primeira coisa é a entrega total. 18:4. Capítulo 18, verso 4. Olha o que Jonatas faz. Para selar a aliança, Jonatas tirou o seu manto e entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Ele entrega sua honra a Davi. Ele entrega a si mesmo a Davi. Seu posto, suas armas, sua capacidade. Ele entrega totalmente a seu amigo Davi. Aquilo sela a aliança entre eles. A segunda coisa, o diálogo. Uma amizade profunda precisa de diálogo. Veja, Davi já estava convencido de que Saul queria matá-lo. Ele não precisava voltar para a cidade, pelo contrário, era perigoso Davi voltar para Gibeá. Muito perigoso. E ele volta por quê? Porque ele queria que o amigo dele tivesse plena certeza. Ele abre o coração diante de Jonatas. Ele não esconde nada diante de Jonatas. Ele fala, ele expressa o que está no coração dele. Terceira coisa, vulnerabilidade. Meus queridos, Davi se derrama completamente. Nós queremos ter algum relacionamento profundo com os outros sem se abrir? Me desculpa. Você nunca vai ter relacionamento profundo com ninguém se você não aprender a abrir seu coração, a mostrar as suas fragilidades, a sua vulnerabilidade. Você nunca vai ter nenhum relacionamento profundo com Deus se você não rasgar o seu coração diante dele. Davi nos ensina isso. Ele rasgava constantemente o coração diante de Deus. Ele falava, até mesmo as coisas mais estúpidas, muitas vezes Davi falava. Senhor, eu quero matar aquele cara ali, estou com raiva dele. Não tem problema. Deus quer te conhecer. Deus quer saber a parte mais vulnerável do seu ser. Você não esconde isso do Senhor. Ele quer saber das coisas mais profundas do seu ser. E mais do que isso, Ele quer que você trave relacionamentos em que você possa também ser vulnerável. Falar das suas dificuldades. Como é bom, meus queridos. Como é bom ter pessoas para a gente abrir nosso coração. Como é pesada a vida sem a igreja. Como é pesada a vida sem irmãos para que a gente fale das nossas maiores dificuldades. Se abra. Cria relacionamentos profundos. Davi é paciente. Olha só, gente. O rei Davi. Já tinha sido ungido rei. O que ele faz? Espera numa pedra. Atrás de uma pedra. No esconderijo. Ele não podia ter falado, é meu direito aí, rapaz. É meu esse reinado. Ele se esconde. Até que o amigo dele entenda. A amizade espera o amigo. A amizade espera o tempo do amigo. Não queira convencer seu amigo na sua força. Davi podia ter ficado magoadinho com Jonatas. Você não vai acreditar em mim? Eu estou jurando. Você não vai acreditar em mim? Ele espera o amigo dele por 3 dias, até que o amigo dele entenda. Espere. Espere as pessoas chegarem, seus amigos chegarem nas conclusões. Aquilo que você já entendeu, calma. Deus vai tratar no coração do seu amigo. Espera, para de tentar convencer na sua força, para de estragar a amizade. Se ele e ela são um homem e uma mulher de Deus, eles vão ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Pode esperar. A compaixão pelo sentimento alheio. Gente, vocês já pensaram? Seu pai joga uma lança na sua direção e você não fica magoadinho com seu pai por causa de você. O texto diz que Jonatas ficou magoado por causa de Davi. Ele ficou triste porque Davi foi humilhado. Tenha compaixão do seu amigo. Tenha compaixão nas suas relações. Compaixão das pessoas. Sinta o que elas estão sentindo. Pare de chegar a conclusões profundas rápido demais. Pare com isso. Tenha compaixão por elas. Sente a dor. Sente o sentimento junto. Compartilha isso. Vocês vão ver a alma de vocês mais do que nunca conectadas. Um relacionamento profundo tem a dor da partida. E aqui é uma coisa impressionante.
a dor da partida de ver o amigo ir embora, por motivos injustos. Meus irmãos, eu imagino que aquela noite, daquela ceia, uma noite que era para ser de festas, eu imagino que Jonatas mal dormiu. Eu imagino que Jonatas ficou profundamente abalado no seu espírito. Eu imagino que durante a noite ele virava de um lado para a cama para o outro. Eu vou ter que encontrar meu amigo. Eu vou ter que me despedir dele. Eu imagino Jonatas acordando naquela manhã trêmulo, com as mãos e os pés tremendo, indo até a direção do arco dele. Eu imagino Jonatas tendo que atirar aquela flecha com os braços trêmulos, porque sabia que estava chegando a hora de ver a partida do seu amigo. O texto diz que Jonatas fica nervoso com o servo dele que foi pegar as flechas. Vai logo, pega essa flecha, eu quero ver meu amigo. Eu quero me despedir dele. Eu quero dizer tchau para aquele que eu tanto amo. Eu imagino Jonatas diante de Davi, a dor que os dois sentiram. Mas ao mesmo tempo, a honra que eles sentiram. Quando Jonatas chega diante de Davi, Davi se curva em chão, se prostra 3 vezes perante o amigo, em honra ao amigo. Durante um momento, Jonatas é rei. Durante um momento, ele faz o grande amigo dele se tornar o rei, se prostrando diante dele, honrando o amigo. Uma relação verdadeira e profunda há promessas. As palavras finais são belas. Leia comigo o verso 42. Por fim, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou. Jonatas pede para Davi reafirmar a promessa. Ele fala: Davi, cuida de mim e dos meus descendentes. Era normal os reis daquela época que assumiam o reinado matarem todos os concorrentes. Todos aqueles que poderiam almejar o reinado, eles matavam. Ou seja, o que Jonatas está falando é: Davi, você vai ter todo motivo para matar minha família. Todo motivo. E ele chega a falar para Davi antes que o Senhor mate todos os inimigos de Davi. Ele estava assumindo para si mesmo uma sentença de morte. Aí ele pede para Davi, e Davi reafirma isso: por favor, você vai cuidar de mim e dos meus descendentes. Ele já sabia que Deus tinha escolhido Davi. Não tinha volta. A vontade de Deus não é manipulável. Ele sabia disso. E aí chega esse momento. Uma relação verdadeira não há só promessas, há o cumprimento de promessas. 2 Samuel capítulo 9. Abra comigo, por favor. Aqui Davi já era rei, já tinha sido nomeado rei. Provavelmente esse texto se passa pelo menos de 10 a 15 anos depois que Davi faz a promessa, o juramento a Jonatas. O verso 3, a partir do verso 3, capítulo 9, verso 3 diz assim: então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se, rosto em chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, Davi disse. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá para sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem seu servo é, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto?
Quem nós somos, meus irmãos, para que Deus nos prometa sentar na mesa dele? Quem nós somos para que o próprio Jesus fizesse uma promessa a nós, através do seu Filho Jesus, que se entregaria por nós, que selaria uma amizade, um compromisso de amizade, para que nós não só vivêssemos com honra, mas que nós morrêssemos com honra, para que nós herdássemos a vida eterna. Nós somos como cães mortos, e Jesus nos chama a sentar na mesa dele. Cão, para vocês terem ideia, não era nem bicho de estimação naquela época, era bicho imundo. Mefibosete, um aleijado, na cidade de Lodebar, que significa a terra do esquecimento, é lembrado por um compromisso que Davi fez a seu amigo. Uma promessa que ele fez a seu amigo. Que história mais linda que essa? Que destino mais lindo que esse? Qual é o sofrimento, meus queridos? Qual é a perseguição que se compara a uma história linda dessa? Deus quer viver essa história com você. Deus quer traçar uma bela história de fidelidade com você, hoje, aqui e agora. Assim como Davi fez um juramento a Jonatas, e Jonatas fez um juramento a Davi, faça um juramento hoje perante o Senhor. Prometa a Ele ser fiel, mesmo com sofrimento. Prometa a Ele que você vai abandonar os seus pecados, hoje, enquanto há tempo. Meus queridos, eu quero que todos nós estejamos na eternidade, e que lá a gente conte as histórias de fidelidade que cada um de nós tivemos com Deus. Enquanto isso, que o mundo veja em nós belas histórias de pessoas que renunciaram tudo, todas as coisas, para fazer amizades que duram para sempre, para ter relações profundas, que exigem tudo de nós, mas que nos dão a mais bela das recompensas. Se coloque de pé. Se você quer reafirmar a sua aliança com Jesus hoje, abandonar os seus pecados, se há algum pecado que você quer confessar diante dele só para ele, eu peço a ti que coloque o seu coração diante dele agora. Eu peço a ti que se lembre dos seus pecados mais ocultos e que agora você possa confiar ao Senhor Jesus, para que hoje vocês comecem uma amizade. Senhor Jesus, o Senhor falou para os seus discípulos, Senhor, que o Senhor não nos chamava mais servos, mas o Senhor nos chamava de amigos, amigos profundos de caminhada. Senhor Deus, obrigado, Pai, muito obrigado pela sua amizade que nós não merecíamos. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, Pai, que nós não merecíamos. Muito obrigado pelos amigos espirituais que o Senhor coloca na nossa vida, que são mais chegados que irmãos. Muito obrigado pela família real, celestial que o Senhor nos dá, que nos ajuda nessa caminhada, Pai, tão difícil aqui na terra. Senhor Deus, que a gente olhe para a eternidade como quem a espera, mas como quem a vive, como quem entrega tudo por ela, Senhor. Nos perdoa colocar política, família, candidato, pecados, pessoas, Pai, à frente do Senhor. Nos perdoa, Pai. Senhor, a gente viu, Pai, que a amizade de Jonatas e Davi tinha um elo principal, que era Jesus. Senhor, que acima de qualquer coisa, nós queiramos ser seus amigos. Que acima de Netflix, que acima de exercício físico, que acima de qualquer outra coisa que venha te substituir, tribo que venha te substituir, Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha nos chamar para que a gente viva essa bela e linda história de amizade contigo. É assim que eu oro, Senhor, no nome do teu Filho. Amém.